Olá, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística da UFABC. A gente vai falar hoje sobre medidas de posição, tá? Então esse vídeo vai se tratar de medidas de posição. O que a gente vai mostrar na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é uma medida de posição, moda, mediana e média, que são as principais medidas de posição que são utilizadas em estatística, tá? Medida de posição. O que vem a ser uma medida de posição? Medida de posição é uma forma de resumir ainda mais os dados de uma base de dados. Ou seja, você, em vez de fazer, por exemplo, uma tabela com a distribuição de frequências ou um histograma, você reduz ainda mais, resume ainda mais para um único ponto, um único valor que representa todo o conjunto de dados. Então, você vai dizer que aquele único valor, seja a média, a mediana ou a moda, representa a totalidade daqueles valores. Então, você fala, em média, a estatura do brasileiro é 1,75 dos homens, por exemplo. Tá? Então, essa é uma forma de você dizer que você está resumindo todo mundo a um número só. Né? Todos os dados a um único número. Tá? Então, você procura um único valor que tem que ser representativo e, em geral, ele é associado ao centro, à posição, ao centro de gravidade desses dados. Tá? Bom, primeiro a gente fala, então, da primeira medida que a gente vai falar é a moda. A moda, como o nome sugere, é aquela coisa que é mais frequente, é o que mais tem. Tá? Então, a média é a medida mais frequente. Se você pegar uma distribuição discreta de dados, né? Você pega, por exemplo, uma variável discreta, você pega a distribuição dela, aquele valor que ocorre mais vezes é o valor correspondente. Tá? Então, a gente pode usar como exemplo o que a gente viu no caso do número de filhos. Tá? Então, o número de filhos, o que a gente tinha? A gente tinha lá essa sequência de valores possíveis, né? A gente tinha essas observações aqui, a gente não tinha visto na nossa amostra nenhuma pessoa com 4 filhos, mas a gente tinha visto 0, 1, 2, 3 e 5 filhos. E aí tinha as frequências, 4, 5, 7, 3 e 1. E aqui, o número que tem o maior número de frequências é o número 2. Então, a gente adota como moda o valor 2. Tá? Então, nesse caso, a gente vê claramente que esse valor é o valor do número 2. Tá? Muito bem. Agora, se a gente for fazer isso com uma variável contínua, quer dizer, com uma variável discreta é fácil, você tem os valores ali, mas a variável contínua, você não vai ter um valor igual a outro. Então, dificilmente você vai ter uma moda. Você não vai conseguir fazer o 3,14 e o 2,78. É mais difícil você encontrar dois valores exatamente iguais. Tá? Então é mais difícil você fazer uma moda. Então a gente de novo vai apelar para as classes e a gente pode usar essa classe de frequências dos salários que a gente já tinha usado das outras vezes. E aí a gente vai encontrar qual classe mais frequente? A classe mais frequente é a segunda classe de salários de 8 a 12. Tá? Então, essencialmente, é essa daqui. Essa é a classe que vai representar a moda. Mas aí o problema é o seguinte: a gente encontrou uma classe, mas a moda é um valor. Né? Ela é um número específico, ela não é uma classe, ela não é um intervalo. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Bom, nesse caso, a gente vai pegar então o valor, o ponto médio desse intervalo. Então, o intervalo que a gente acabou de ver era entre 8 e 10. Tá? Então, está aqui entre 8 e 10. Então, a gente vai pegar o valor médio entre 8 e 10. O valor médio entre 8 e 10 é 10. Entre 8 e 12, desculpa. O valor médio entre 8 e 12 e o valor médio entre 8 e 12 é 10. Tá ok? Então é isso. Eu acho que de moda já deve ter ficado claro o suficiente. Agora a gente vai falar então da mediana. A mediana, a gente precisa primeiro de tudo colocar os dados de maneira ordenada, tá? Então a gente vai colocar em ordem crescente ou em ordem crescente, tanto faz. Por quê? Porque a mediana vai dividir essencialmente a amostra, é o valor que vai dividir essa amostra em dois, o seu conjunto de dados em dois. Tá? Então a gente vai colocar metade para um lado, metade para o outro, a mediana vai ser aquele valor do meio. Então não importa se você está fazendo na ordem crescente ou decrescente, ele vai ser o mesmo valor. Tá? Vai estar sempre no mesmo ponto. Então, é claro que se a gente for pensar em termos de quantidade de dados que a gente tem, se a gente tiver 11 dados, você vai ter então
5 dados, aí o sexto, depois você vai ter mais 5 dados, certo? Então é fácil, o dado da posição número 6 é o dado que é a mediana, né? Ou se você pegar 5, né, um conjunto com 5 dados, é fácil de ver, com 5 dados, esse aqui vai ser a média, então, a mediana. Então você vai ter 2 para a esquerda, 2 para a direita e 1 no centro. Então é muito mais fácil quando você tem uma quantidade ímpar de dados. Se você tiver uma quantidade par, você vai pegar os dois pontos do centro, então eu tenho aqui 10 dados, né? Se você olhar as duas mãos, os dois polegares, então o valor 5 e o valor 6 vão ser correspondentes, aí a gente vai conseguir então fazer com que o 5 e o 6, a gente pega o valor da posição 5 e o valor da posição 6 e faz a média aritmética desses dois valores, tá ok? Então, por exemplo, aqui, se a gente for olhar o conjunto total do número de filhos que a gente tem, das informações sobre o número de filhos que a gente tem, a gente coloca aqui então em ordem, então a gente está em ordem crescente, né? Ele vai do 0 até o 5, está em ordem crescente, e aí em cima tem as posições, então você tem um 0, depois outro 0, depois outro 0, depois outro 0, então a gente está ordenando aqui. Então até as posições de 0 a 3 são zeros, então se a gente colocasse contando a partir do 1, seriam os 4 primeiros posições são 0. Tá? E assim por diante. Então, como a gente tem de 0 a 19, então a gente tem 20 pontos aqui, 20 elementos. Então, se a gente tem 20 elementos, a gente tem um número par. A gente tem que pegar, então, os dois valores do meio. Então, os dois valores do meio é a posição 10 e a posição 11. Então, a gente tem que pegar a média de 10 com 11. Mas veja, aqui a gente está contando de 0 a 19. Então, se a gente quer de 10 a 11 em 1 a 20, a gente tem que pegar de 9 a 10. 9 a 10 não muda nada, né? Nesse caso específico, por coincidência, 9 e 10 é 2 nos dois casos, né? E então a média dos dois é 2, tá ok? Então, aqui é a explicação, quer dizer, a gente tem que pegar então os 10, os números na posição 10 e 11, né, com índices 9 e 10. E aí a gente chega à conclusão que é o valor 2, como a gente tinha observado. Tá? Bom, agora a gente vai ver a mediana para uma variável contínua, no caso o salário, de novo. Né? Nesse caso, se a gente tiver todo o conjunto de dados, de novo, dentro de um vetor de valores, basta a gente ordenar esse valor e pegar o do meio, ou se for um número par de valores, a gente pega os dois do meio e faz a média aritmética entre eles. Tá ok? Agora, se a gente não tem o conjunto de dados completo, mas a gente tem uma distribuição de frequências que nos é dada, o que a gente faz? A gente pega o ponto médio da frequência, aonde acontece a metade onde está a posição intermediária dos seus valores. Então, se a gente tiver, por exemplo, 10 valores, de novo, ou 5 valores, a classe onde aconteceu o terceiro valor é a classe onde a gente vai colocar a nossa mediana. Bom, então, fazendo essa análise em cima dos valores de uma variável contínua, que é a variável salário, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, a gente pode tanto tomar classes, como a gente pode pegar o conjunto completo. O que a gente tem é o seguinte. Primeiro, a gente tem que calcular o número total de entradas que a gente tem. Tá? São 36 entradas. Então, a gente sabe de cara que a gente vai ter o quê? A gente não tem um número ímpar de entradas, então a gente vai ter que pegar as duas posições centrais, que nesse caso são a 18ª e a 19ª posição. Mas não basta só pegar a 18ª e a 19ª posição, a gente tem que colocar esses valores em ordem crescente. Colocar esses valores em ordem crescente, a gente já sabe de experiência que esses bancos de dados especificamente já estava ordenado em ordem crescente de salários. A gente pode ver aqui, de fato, que a gente estava com a nossa tabela estava ordenada em ordem crescente de salários. Tá ok? Então, o que a gente faz? Agora a gente simplesmente faz o seguinte: a gente coloca tudo isso numa lista, ela já está ordenada no caso, mas poderia ordená-la antes, se fosse o caso. Então a gente só coloca na lista e pega os valores correspondentes à posição 18 e à posição 19. Tá? A gente tem que tomar cuidado que no Python ele começa a contar do zero, então para pegar a posição 18 e a posição 19, a gente tem que pegar a posição na lista do Python de número 17 e número 18. Tá bom? E aí a gente tem o valor correspondente à 18ª posição é a 9.8 e a correspondente à 19ª posição é a 10,53. Um mais o outro dividido por 2 dá 10,165. Tá ok? Então, essa é a mediana que a gente encontrou.
Agora, se a gente não tiver todo o conjunto de dados, tiver só a tabela, uma tabela de frequências, por exemplo, né, com a distribuição de frequências, o que a gente faz? A gente vai, então, procurar a classe onde acontece o ponto em que a gente tem o maior número, onde acontece a metade, né? Onde a gente chega na posição da metade. Então aqui a gente tem que procurar o quê? Onde vai acontecer a posição 18 e a posição 19. Veja, a classe já está naturalmente colocada em ordem, tá? Ela está sempre em uma ordem, ou crescente ou decrescente, as classes. Tá? Então a gente tem de 4 a 8, 8 a 12 e assim por diante. E aí a gente começa a contar. Então, aqui a gente tem da posição 1 a 10, porque tem 10 elementos aqui dentro. Então, é de 1 a 10. Aí a gente vai então para a seguinte vai de 11 a 22. Pronto, a gente achou a classe onde está a mediana. Por quê? Porque a posição 18 e a posição 19 estão aqui dentro, né? Porque a gente vai de 11 a 22, então 18 e 19 está aqui dentro. E pronto, então essa é a classe que a gente tem que usar, a segunda classe, a de 8 a 12 salário. Então a gente pega o ponto médio, tá? Então o ponto médio aqui é 10, né? De 8 a 12 o ponto médio é 10, então de novo a mediana é 10. Veja, ele não é idêntico ao valor que a gente obteve com os dados, com todos os dados, usando todos os valores de dados. Por quê? Porque, como a gente já falou em outros vídeos, quando você faz um resumo de dados, você perde um pouco de informação. E essa é a demonstração de que a gente perdeu um pouco de informação em relação a ter todos os dados à disposição. Ok? E aí você vai falar, tá ok, então você conseguir um determinado valor com essa distribuição de frequências. Mas se eu tivesse feito uma outra distribuição de frequências, tivesse usado um outro método ou um outro padrão de classes, será que eu teria obtido o mesmo resultado ou um resultado consistente com esse? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer então com o caso do método da raiz, né? A gente vai fazer então um outro conjunto de classes usando o método da raiz. E aí a gente vai chegar aqui que as classes realmente são diferentes, tá? Então a gente tem de 4 a 7, lembra, outra era de 4 a 8, os intervalos eram de tamanho 4, e aqui os intervalos são de tamanho 3. 4 a 7, 7 a 10, 10 a 13, etc. E aí a gente vai contar, tá? Onde é que está o 18 e onde é que está o 19. Tá? E aí a gente pega a classe onde estão o 18 e o 19 e essa é a máxima. Essa é a classe da nossa mediana. Então aqui a gente começa de 1 a 7, depois 7 mais 11, 18. E aí a gente tem o número 18 aqui e o 19 aqui. Então o 18 é o último dessa classe e o 19 é o primeiro dessa classe. Então a gente tem um aqui e outro aqui. A gente tem que pegar o que então? Né? Como é que a gente faz agora? Porque não estão os dois na mesma classe. Então esse é o resultado que a gente conseguiu, um resultado inusitado, porque o 18º elemento está numa classe e o 19º está na classe seguinte. Isso não foi pensado de propósito, isso aconteceu aqui com esse conjunto de dados, não foi planejado. Mas foi bom porque é ilustrativo. O que a gente faz nesse caso? A gente faz a única coisa que a gente sabe fazer. A gente pega a média aritmética dos valores médios das duas classes. Tá ok? E aí, a média aritmética dos valores médios das duas classes, a gente pega aqui. Essa é a média, é o valor médio da primeira classe, 7 mais 10 dividido por 2. Esse é o valor médio da segunda classe, 10 mais 13 dividido por 2. E tudo isso dividido por 2. E aí a gente vai ter o valor igual a 10. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. O valor igual a 10. Isso até que era razoável de se esperar. Por quê? Porque se você imaginar que as duas classes, se a gente ignorar o limite entre elas, elas vão fazer uma imensa classe que vai de 7 a 13. Nessa imensa classe que vai de 7 a 13, o valor médio é justamente o 10. Tá? Então, o limite final de uma é o limite inicial da outra. Então, o 18 estava na parte do 10 e o 19 estava na parte do 10. Então eles estão muito próximos do 10. Então esse é o valor que a gente usaria de qualquer forma. Tá ok? Então agora a gente vai falar da média. A média, é claro, provavelmente a medida de posição que a gente tem mais familiaridade, tá? Seja porque você usava a média para calcular suas notas ao longo da vida de estudante, ou por outras coisas em geral, qualquer problema que você usa na escola, em média você ouve falar de estatura média, renda média, etc. Então sempre a gente está usando a média. A média é conhecida por essa expressão, né? Então você tem a soma de todos os números da sua amostra e divide pela quantidade de números que você tem na sua amostra. Então, a soma de todos os elementos dividido pelo n elementos. É isso que representa essa notação bastante compacta que a gente tem aqui, né? Com o somatório. Tá ok? Mas o que acontece é que a gente observa, em geral, é que qualquer conjunto de dados pode ter um valor que é repetido, né?
Então, a gente viu no valor de número de filhos que o valor se repete inúmeras vezes, tá? No caso de variáveis discretas, obviamente. Então, a gente tem várias vezes o mesmo valor. Então, vamos supor agora, só para simplificar um pouquinho mais, que a gente tenha esse conjunto de dados aqui. Tá? Então, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5. O que acontece aqui? Esses valores se repetem 3, 2, 2, 1 e 2 vezes. Mas quem são esses números 3, 2, 2, 1 e 2? São simplesmente a frequência absoluta de ocorrência desses números aqui. Tá? Então, a gente pode reescrever a expressão da média da seguinte forma. Em vez de a gente escrever 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5, a gente escreve 3 vezes 1, porque vai dar no mesmo. 1 mais 1 é igual a 3, tanto quanto 3 vezes 1. Depois, 2 vezes 2, né? Então aqui está o peso, 3, 2, 2, 1 e 2. São as frequências. E aí a gente faz, com as frequências, a gente multiplica cada uma das suas frequências pelos seus respectivos valores e divide por 10. Então é quase como se fosse uma média ponderada. A ideia é como se fosse uma média ponderada pelo número, pela sua própria frequência. Tá? E a gente sabe que isso dá o mesmo resultado. Tá? Então, reescrevendo de uma maneira mais geral, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a gente tem o somatório, né, de NI vezes XI é o nosso valor médio. Tá ok? Então esse é o valor médio que a gente tem. Né? E tudo isso dividido por N. Tá? Então a gente está ponderando pelo valor, é isso que representa essa expressão aqui no final. Né? A gente está simplesmente fazendo uma espécie de média ponderada aqui. Então a gente não soma em cima de todo mundo, a gente pega só os valores, todos os valores que de alguma maneira se repetem e coloca o número de repetições multiplicando por ele. Então é como se fosse o peso. E aí divide pelo total que tem na amostra. Tá? Então isso é uma média ponderada. Né? E o N aqui embaixo, no caso, é a soma das médias, é a soma dos pesos. Né? Então, se você for ver bem aqui, nesse caso a gente dividiu por 10, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 2, dá 10. Tá? Então, é classicamente a soma, é a média ponderada, nesse caso. Tá? E a gente ainda pode encontrar uma outra expressão para a média, lembrando que a frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo número de observações que a gente tem na nossa amostra. Então, isso daí acaba ficando de que maneira? A gente fica, então, com a média vai ser simplesmente a somatória dos valores de xi multiplicado pela frequência relativa em xi. Essa expressão, em particular, é bastante importante, tá? Porque vocês vão ver que ela é muito útil, ela vai ter uma analogia muito grande quando a gente chegar em probabilidade. Tá? Quando a gente for ver conceitos de probabilidade, experiência matemática, essa é uma informação bastante análoga. Tá? Então, se a gente repetir esse procedimento, né, o procedimento das medidas de posição anteriores, a gente vai começar então fazendo o exemplo com o número de filhos. Tá? Então, se a gente tem a lista de valores, como a gente já tinha, para conseguir a média, no Python é muito simples. Você tem um método chamado min, aqui, e você pega a sua lista de valores, né? No caso era uma lista do tipo, era um objeto do tipo pandas, tá? Pandas data frame, pede a média e ele já te dá a média. Tá? Então, 1.65. Agora, se a gente for usar a distribuição de frequências, o que a gente tem? A gente pega lá aquela tabelinha que a gente tinha. Então a gente tem 4 entradas, 4 observações com 0 filhos, 5 observações com 1 filho, 7 observações com 2 filhos, 3 com 3, 0 com 4 e 1 com 5. E a gente tinha 20 observações de pessoas com filhos. Lembra? Tinha algumas observações que a gente não tinha informação. A gente tinha que tirar essas observações do nosso cálculo. Tá? Porque a gente não tinha informação. Se você não tem informação, você não tem informação, você não calcula, não faz parte do cálculo da média. Tá? E aí a gente simplesmente calcula a média e a gente obtém o mesmo valor. Tá? Então, o valor que a gente obteve é o 1.65 do mesmo jeito, que era o valor que a gente esperava. Tá? Agora, se a gente for fazer com uma variável contínua, a gente vai de novo tentar com o salário, e a gente também pode conseguir, se a gente tiver a lista toda, de maneira simples.
Não vai ser tão simples porque a gente criou um objeto do tipo list, e objetos do tipo list não possuem esse método min. Mas o que você pode fazer? Você pode pegar uma função que é nativa do Python, que é a somatória dos valores, então você faz esse sum aqui, a somatória de todos os valores que tem nessa lista, tá? E divide pelo número de elementos que tem nessa lista. E essa função len, que vem de length, ele é a quantidade de elementos que tem na lista. Então isso daqui é a soma dos valores, isso daqui é o n. Então dividido um pelo outro você vai ter a média. É simplesmente isso. Tá? E aqui eu só arredondei para duas casas decimais. E aí a gente obteve 11.12. Tá? Calculando em cima de todos os valores, evidentemente. Agora, a gente pode usar essa outra expressão, né, a expressão com as frequências absolutas, se a gente tiver uma tabela de distribuição de frequências. Então a gente pega uma tabela a gente não tem todos os valores, a gente tem uma tabela de distribuição de frequências, e aí a gente pega os NIs, e a gente usa como os NIs são as frequências de cada classe, e os XIs vão ser o quê? Vão ser os valores do ponto médio de cada classe. Tá? Então a gente pega aqui como XI o valor do ponto médio do iésimo intervalo. Tá? Então, a gente tem aqui o primeiro intervalo daquela tabela que a gente viu que tem 5 classes, era de 4 a 8. Então, o ponto médio é 6. Tinha 10 entradas, então esse é o NI. Tá invertido aqui a ordem, mas isso não importa. O importante é você saber o que está acontecendo aqui. Então, 10 é o número, é a frequência, 6 é o ponto médio. Depois, a próxima classe, a gente tem o ponto médio é 10 e 12 entradas. Depois a próxima classe, o ponto médio é 14, 8 entradas e assim por diante. E tudo isso dividido por 36, porque a gente já viu lá atrás que a variável salário tinha 36 entradas. Tá? E aí, de novo, isso é feito, isso já é a média, né? Já calculei a média aqui. E aí eu só represento ela com duas casas decimais. E aí a gente obtém 11.22. Tá? Ele é um pouquinho, foi obtido um valor um pouquinho maior, tá? 0.10 superior ao anterior. Mas isso tem a ver com o fato de que a gente tinha comprimido, você condensou os dados, né? Lógico, quando você calcula em cima de todos os valores, individualmente, é o valor mais próximo da realidade. Tá? Agora, quando a gente usa essa tabela, a gente está um pouquinho fora porque a gente resumiu os dados, então a gente perde um pouco de informação. Mas, de novo, a gente pode testar com um outro conjunto de classes, né? Usando, de novo, aquele conjunto de classes calculado pelo método pela regra da raiz. E aí, aqui o que eu estou fazendo simplesmente é colocando a posição do ponto médio das classes. Tá? Então, estou criando um vetor a partir do 5.5, que é o ponto intermediário da primeira classe. Lembra, a primeira classe vai de 4 a 7, então o ponto intermediário dela é o 5,5. E o último ponto da última classe, o último ponto médio da última classe é 23,5. E os passos são de 3. Então eu criei um vetor de 5,5 até 23,5 com passos de 3. E depois eu coloquei aqui, essa é a classe das frequências. Então tinha 7 contagens na primeira, 11 na segunda, 6, 6, 4, 1 e 1. Então eu tenho dois vetores. E aí o que eu fiz? Eu fiz um truque aqui. Eu usei esse np-dot, ele é o produto escalar entre dois vetores. Porque como funciona o produto escalar? É o elemento 1 vezes o elemento 1, o elemento 1 do primeiro vetor com o elemento 1 do segundo vetor, mais o elemento 2 do primeiro vetor com o elemento 2 do segundo vetor, mais assim por diante. Então ele é só a soma. E aí eu fui no final e dividi esse produto escalar por 36. Então isso aqui me deu uma média, me dá uma média. Então eu venho aqui e calculo de novo arredondado para duas casas decimais e eu obtenho 11.17. É um valor um pouco mais próximo daquilo que a gente tem com os dados. Então isso indica que talvez esse conjunto de classes que a gente usou como método da raiz seja mais adequado, mais representativo do que aquele outro que a gente usou, que vem prático, já pronto do livro que a gente está usando como referência. Tá ok? Então, é um valor intermediário entre os dois, mas mais próximo daquilo que a gente tinha. Tá ok? Então era isso que eu queria mostrar hoje e até a próxima videoaula.